Rádio Stop FM 107.3. Está conosco a Madalena Xing, que é psicóloga clínica. Doutora, muito bom dia. Bom dia. Tem que falar em direção ao microfone, doutora, senão não conseguimos ouvir. Muito bom dia. Muito bom dia, bom dia. Como está a sua disposição hoje, doutora? Muito, mas muito boa. Boa. Também está conosco a Julieta Manuel, que é fisioterapeuta. Muito bom dia, doutora Julieta. Muito bom dia. Como está a sua disposição? Graças a Deus está muito boa. Boa. Eu vou pedir, por favor, que falem mesmo em direção ao microfone, bem próximo, para que os nossos ouvintes possam perceber da melhor maneira. Nós temos aqui esta temática super interessante, a mulher e a espiritualidade. Olha, e para começarmos a falar sobre isto, eu quero começar agora pela doutora Madalena. Doutora, diz-nos, quando nós estamos a falar sobre a mulher e a espiritualidade, propriamente nós estamos a falar sobre o quê? Quando estamos a falar da mulher e a espiritualidade, estamos a falar essencialmente do autoconhecimento, não é? Que a mulher tem no autodomínio, não é? De poder lidar com os seus pensamentos, as diversidades da vida. Estamos a falar de como a mulher consegue conciliar e lidar com as questões culturais, étnicas e também como a mulher consegue reconhecer-se, não é? Naquilo que são as suas qualidades, naquilo que são os seus defeitos, naquilo que são a sua missão em si e naquilo que é o seu propósito como ser humano e como alguém que tenha o seu propósito para cumprir como pessoa e como mulher. É verdade. Quando a sua abordagem falava sobre essa questão da espiritualidade, de ser muito ligado a questões de etnias, de cultura e tudo mais. Porque muita gente, ao ouvir falar de espiritualidade, sinceramente falando, vai logo para uma dimensão, não sei, mais espiritual se calhar. Doutora Madalena, para dar sustentabilidade àquilo que a doutora Julieta, aliás, para dar sustentabilidade àquilo que a doutora Madalena estava a dizer sobre essa questão da espiritualidade. No seu ponto de vista, quais são as práticas espirituais que você considera mais significativa para as mulheres? No meu ponto de vista, as práticas espirituais que são mais significativas para as mulheres é o cristianismo. Certo. Na verdade, quando nós falamos de espiritualidade, precisamos entender a constituição do homem como tal. Certo. O homem é constituído por corpo, alma e espírito. Então, na verdade, todo um ser humano é espiritual. E focando naquilo que é a mulher espiritual, é voltada a questões de crenças, ideologias que formam a identidade da própria mulher. Ela é motivada, né, por aquilo que lhe identifica e move-se com base à sua própria fé. E para mim, referidamente a esta questão, é o cristianismo uma das, né, das práticas espirituais exatamente, mais significativa para as mulheres. E por que o cristianismo? Porque o cristianismo é a visão que nos permite de um Deus que é soberano, certo, de um Deus que é misericordioso, de um Deus que chama a todos nós para podermos viver o melhor cá e pós. É uma ideia em que nos permite viver numa plenitude diferenciada e que nos permite ser pessoas melhores a cada dia. Certo. Doutora Madalena, quando a abordagem da doutora Julieta falava sobre o cristianismo ser uma das práticas espirituais mais significativas, não é isso no seu ponto de vista para as mulheres? Está de acordo? Há alguma outra prática que acha significativa?
Bem, dando sequência no que a nossa colega que já frisou, que o homem em si, ele é portador de corpo, alma e espírito. Certo. Nesta sequência, a mulher, ela como na questão do cristianismo, ela representa um papel muito fundamental naquilo que é a ideia de Deus, se posso assim frisar ou acrescentar. Ela apresenta um papel muito fundamental naquilo que é o seu propósito na essência de Deus. A mulher, ela como seu propósito não é de acordo à vontade do soberano, do Criador, ela surge não é para complementar ou dar sequência naquilo que é a criação de Deus, para dar continuidade naquilo que é naquilo que Deus, por onde Deus parou, não é? Que é até a criação da mulher. Então a mulher surge, não é? E este é o objetivo que Deus teve para dar à mulher na continuidade da geração ou na continuidade de gerar vida, porque a mulher é um ser completo. Certo. A mulher é um ser completo e nesta complexidade nós podemos encontrar que ela é dotada pela capacitação de gerar vida ainda dentro do seu ventre. Então, esta é uma das práticas que nós conseguimos conciliar a mulher no que toca à questão da espiritualidade. Fora o cristianismo, existem outras práticas e olhando para aquilo que é a nossa sociedade atual, no vosso ponto de vista, como anda a espiritualidade das mulheres? Temos mais mulheres ligadas àquilo que é o cristianismo ou há mais mulheres ligadas em outras práticas espirituais? Falando assim do modo geral, né, daquilo que vocês analisam, daquilo que vocês veem, e enquanto psicóloga, a doutora Madalena poderia falar, não é, segundo o número de pessoas que normalmente vai atendendo em seu estabelecimento, em seu escritório, olhando para tudo isso, qual é a análise que faz sobre as mulheres? Antes de responder à questão, gostaria aqui de frisar o termo mulher. Certo. O termo mulher, na verdade, ela é um substantivo feminino. Uhum. É uma pessoa adulta e madura, que é dotada por inteligência e linguagem particular. Nesta questão, nós podemos entender que, normalmente, as mulheres que nós mais apreciamos e conseguimos constatar e atender são mulheres que preocupam-se mais em estarem bem, não é? Tipo, dão-se mais no seu bem-estar físico e acabam esquecendo o seu lado espiritual. O que é que nós apreciamos? Nós apreciamos mulheres que normalmente não têm uma maturidade, não é? Não digo ainda espiritual, porque certo, uma maturidade espiritual é diferente de maturidade normal, que todo ser humano deve ter, não é? Sim. Uma mulher com uma maturidade fora do contexto espiritual, ela normalmente vai apresentar apenas características que vão de acordo com os seus cuidados físicos, no que concerne a sua forma de vestir, a sua forma de bem apresentar-se. Ela vai primar mais naquilo que é a sua qualidade de imagem, vai cuidar-se mais, de um modo geral, o seu exterior. Certo. Já na qualidade espiritual de uma mulher, nós acabamos ver uma série de fatores, não é? E de valores que englobam a esta mulher e que lhe dão o poder, não é, de serem chamadas mulheres de provérbios, se podemos assim considerar, ou mulheres virtuosas. E nesses fatores e nessas características que nós podemos apreciar, nós vamos encontrar a mulher cheia
de humildade, é uma mulher que é silenciosa naquilo que são o seu dever, né? Como submissa, aquilo que a Bíblia também nos apresenta, que a mulher deva ser submissa. Nós encontramos também esta qualidade no que concerne o fator espiritual dentro da mulher. Certo. Somente uma mulher espiritual, ela consegue conciliar a submissão, consegue viver de acordo o silêncio dentro do seu relacionamento conjugal, dentro do seu relacionamento familiar, dentro do seu relacionamento social. Então, esta mulher, ela é cheia de virtudes. Não é? Ela é cheia de virtude e é uma mulher idônea. E a Bíblia assim ainda nos ensina no livro de Provérbios, capítulo 31, verso 11, que o homem que encontrar esta mulher virtuosa, estamos a dizer uma mulher que tenha maturidade não só externa, mas também externa, que já está conciliada com o aspecto espiritual. Então este homem encontrou uma belíssima mulher e encontrou uma excelente auxiliadora, aquilo que é a missão da mulher em si, quanto que toca a respeito a Deus. Boa. Doutora Julieta, contribuições quanto a esta questão, olhando assim para aquilo que é a nossa sociedade, as mulheres hoje em dia, o posicionamento destas mulheres? Na verdade, o posicionamento, no meu ponto de vista, tem sido muito negativo. Aparentemente, nas nossas igrejas, nós vamos encontrar pessoas que se dizem cristãs, certo, mas com comportamentos totalmente diferentes. E nós vamos conseguir constatar também nas redes sociais muitas jovens procurando os métodos diferentes do cristianismo com base à sua própria fé, né? Não podemos dizer aqui, com base à sua própria fé, vão em busca de outras questões espirituais para resolverem aquilo que são as suas necessidades primárias. Na verdade, nós precisamos perceber, referidamente à espiritualidade voltada ao cristianismo, há princípios que uma mulher precisa cumprir para estabelecer essa conexão com o divino, com o Criador. E esses princípios, primeiramente, partem daquilo que é a nossa identidade. Por quê? Enquanto a mulher não saber quem ela é, por que ela está sobre a terra, o que ela vai poder proporcionar na sua vivência sobre a Terra, automaticamente vai andar desnorteada naquilo que é o seu propósito de vida, respectivamente a uma característica que faz parte da sua constituição quanto ser humano. E indo para uma igreja cristocêntrica, o budismo, e não indo, automaticamente nós acabamos sempre servindo de uma forma indireta ou direita a questões espirituais. Temos sempre essa inclinação porque faz parte da nossa natureza. Por mais que muitas das vezes pensamos que negligenciamos, mas estamos a servir a uma determinada religião, a determinadas questões espirituais. E voltando para questões ligadas ao cristianismo, necessariamente depois de nós conhecermos quem nós somos, nós vamos em busca de questões. Certo. Como é que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? E essas questões nós vamos poder buscar Sagradas Escrituras. Nós vamos buscar essas questões para Deus. E nós vamos conseguir perceber que a Sagrada Escritura vai nos dizer que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, também vamos conseguir perceber que a Sagrada Escritura nos conta que a mulher foi retirada da costela de Adão e ela foi tida como auxiliar. E a palavra auxiliar, e nós também temos, que muitas vezes usamos a nos submeter, precisamos perceber, às vezes percebemos mal. Sim, precisamos perceber de concreto o que significa submeter-se, não é? Exatamente, percebemos muito mal. Na verdade, quando Deus criou Adão e criou Eva, a mulher, é para que os dois se complementassem. Certo. E eu acredito que tanto o homem quanto a mulher
têm características de Deus que juntos conseguem encontrar a plenitude santa e perfeita do nosso Criador. E é exatamente isso que consiste a submissão de uma mulher para um homem. Complementar a natureza de Deus nela, respectivamente para o homem na qual ela há de se unir. E só compreende, segundo o que a doutora Madalena falou, só compreende aquela mulher que é espiritual. Exatamente, aquela mulher que é espiritual. Na verdade, esse termo espiritual, todos nós somos espirituais, né? Certo, no verdadeiro sentido da palavra, não é? Porque há quem vai se apegar isso, não, mas somos todas espirituais, mas no verdadeiro sentido da palavra. viver mesmo a espiritualidade como deve ser, nem todas vivem. Com certeza. É verdade. E nós temos aqui contribuições dos nossos ouvintes, vamos só ouvir. Minuto. A mulher e a espiritualidade. Falar da mulher e a espiritualidade quer dizer que muitas das vezes nós nos deparamos com assuntos extremamente difíceis e que muitas das vezes perturbam a nossa espiritualidade. Quer dizer que se a pessoa não estiver segura, se não estiver devidamente preparada espiritualmente, acaba cometendo, cai mesmo. Nos enervamos, nos chateamos, muitas das vezes até podemos nos descontrolar. Por isso é preciso que a mulher esteja devidamente preparada espiritualmente. E ao falar da mulher e a espiritualidade, eu gostaria de buscar aqui uma mulher exemplar, que é a Ana. Ana era uma mulher estéril e, no entanto, sua rival Penina o insultava. Ainda que o marido amasse muito a Ana e dava porção maior, mas ainda assim, Penina enraivecida, ela insultava a Ana. Ana não fez outra coisa. Ana não se esbirrou com a Penina. Pelo contrário, ela foi ter com a quem de direito para poder resolver o seu problema. Ana chorou a Deus, fez um voto e ela conseguiu o que ela queria, o que ela mais precisava. Ela foi honrada e, no entanto, o que ela fez depois? Ela adorou o Senhor, conforme nos conta a primeira carta de Samuel, capítulo 2. E ato semelhante aconteceu com Maria. Maria, uma mulher virgem, engravidou pela força divina, pela força do Espírito Santo. Sabendo ela de quem estava no seu ventre, ela também engrandeceu o Senhor. Dizia ela: a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Estamos a falar da carta de São Lucas, capítulo 1, versículo 47. Assim, muitas e muitas mulheres, em vez de baterem de frente com quem insulta, com quem causa coisas más da nossa vida, o melhor mesmo é recorrermos ao Senhor. Para isso devemos estar preparadas espiritualmente. Muito obrigada. Eu sou mulher. Eu sou mulher. Uso a minha liberdade para ser quem eu quiser. Para ser quem eu quiser. E esta foi então a contribuição da nossa ouvinte, já agora muito obrigada. E nós vamos comentar um bocadinho sobre o que ela esteve a dizer. Ela deu um exemplo de duas mulheres, não é? E recai naquilo que nós estamos a falar sobre já sermos seres espirituais, mas não vivemos a espiritualidade como deve ser. Ela falou de Ana e falou de Penina, não é? As duas são seres espirituais, mas uma vivia a espiritualidade como deve ser e a outra nem tanto. Fora isto, não é? Ela falou sobre a inveja de Penina e tudo mais. A inveja também pode ser considerada algo espiritual ou é algo espiritual?
é uma prática espiritual a inveja ou nada tem a ver? Qualquer uma pode responder, não tem um segmento, sim. Quando nós olhamos para uma mulher e esta mesma mulher tem inveja, inveja é um sentimento, não é? Realmente. Que não é bom, não é bom nós termos este sentimento dentro de nós. Quando nós estamos a falar de espiritualidade, também podemos ligar a inveja como sendo uma prática espiritual? Sim. Porque para aquele que busca o cristianismo com base espiritual, nós temos o fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo, ele produz em nós amor, dignidade, longanimidade, paz, mansidão. E também Paulo, ele refere que para todos quanto têm a prática de inveja e outros pecados lá citados, essas pessoas estão totalmente desconectadas com Deus. E aí nós já vamos conseguir perceber que para uma mulher que é realmente espiritual, ela é afastada dessas práticas dentro do seu próprio coração. E uma das coisas que precisamos perceber é que muitas das vezes não é porque vai deixar de sentir ou nunca vai sentir. Esse sentimento muitas das vezes podem vir, mas nós aceitamos esses sentimentos na nossa vida, alimentamos esse sentimento, essas práticas aqui que são totalmente errôneas. Boa, nós estamos a falar sobre o cristianismo, mas nós entendemos que há outras práticas espirituais, outros rituais. Quando nós estamos a falar de feiticismo, há muitas mulheres que recorrem a essa prática e infelizmente nós temos que aqui abordar, temos que aqui falar, porque estamos a falar do tema de modo geral. Falamos do cristianismo, agora vamos falar um bocadinho sobre a questão do feiticismo. E já algumas mulheres que são líderes no feiticismo, outras mulheres acabam por recorrer a esta prática para alcançar coisas imediatas. O que é que vocês têm a dizer sobre isto? A princípio, eu gostaria de acrescer naquilo que é a questão que foi colocada aqui sobre a inveja. A inveja é sim uma prática espiritual, ou um sentimento espiritual. Porque para além do Espírito Santo que a gente tem ou que a gente carrega, o homem em si já é um ser espiritual. E importa que todo homem, tanto mulher quanto homem, alimente esse espírito de acordo com os frutos que a minha colega que já acabou de dizer. Quando nós alimentamos o nosso espírito com coisas boas e saudáveis, então os nossos sentimentos serão manifestados de acordo com os frutos do Espírito Santo, conforme assim a Bíblia aí vai nos decifrar quais são esses tipos, né, de frutos que o ser deve apresentar. Agora, segundo as práticas, não é, que muitos de nós temos, ou outras pessoas, né, têm recorrido às práticas obscuras ou sobrenaturais, ela existe sim, e temos apreciado pessoas que, quando não dão a devida sustentabilidade a essas práticas ilícitas, não é, se assim posso dizer, essas práticas ilícitas e espirituais, né, elas acabam sendo pessoas desviadas, não é? Numa linguagem mais gíria, né? Numa linguagem mais corrente, elas acabam sendo pessoas desviadas, descontroladas de si mesma, que até o próprio espírito que estiver a habitar a esta pessoa não terá a capacidade de controlar ou de ter o autodomínio da mesma pessoa. Ou seja, ela fica refém destas práticas. Com certeza, ela fica refém dessas práticas, e quando ela não vai à procura, não é, de ajuda, não vai à procura de socorro, se assim posso dizer, conforme nós também conseguimos aqui dizer que a mulher, no lado particular, a mulher espiritual é aquela que
busca a sua ajuda, o seu refúgio, o seu consolo unicamente a Deus. E quando esta pessoa estiver revoltada com os espíritos, né? Neste caso que estiver a habitar nesta pessoa, quando ela não recorre-se a Deus, conforme a Bíblia nos ensina, então esta pessoa fica totalmente destruída internamente, não é? Esta pessoa fica totalmente descontrolada. É verdade, e é importante mesmo falarmos sobre esta questão, porque nós temos aí o imediatismo, exatamente, a vontade de querer ter as coisas rapidamente. Muita gente não quer esperar só na oração, muitas mulheres não querem esperar só na oração, querem mesmo já rapidamente, e às vezes acabam por recorrer a estas práticas, e é importante nós falarmos para, de certa forma, também desconstruirmos algumas ideias, porque nós já viemos de uma sociedade, já viemos de povos muito conservadores, muito tradicionais. Exato. E há pessoas que até hoje querem viver do tradicionalismo. Exatamente. Doutora Julieta, o que tem a nos dizer quanto a esta questão do feiticismo? Na verdade, é uma prática que destrói a integridade humana. Exato. E isso nós voltamos para as questões de sacrifícios que eles pedem. Exato. E vamos ver que muitas das vezes, para que eles consigam aquilo que foram buscar, necessariamente precisam matar a mãe. E não só, né? Humanamente é algo destruidor. Porque olhando mesmo para a própria psicologia, olhando para a própria questão do QI da pessoa, da sua própria personalidade, como é que uma pessoa que assassina a outra conseguirá viver, lidar com isso? Aquele descontrole, não é? Conforme a doutora Madalena estava a dizer. Automaticamente será uma pessoa totalmente desequilibrada. Não tem condições de poder viver com paz, porque as suas práticas são tão horrorosas, tão destruidoras, que fere a sua própria identidade, que fere o seu próprio eu. Na verdade, nós temos tendência para o mal, mas ninguém fica feliz em fazer o mal. É verdade. E se fica feliz é maníaco. Não, é verdade. E segundo algumas histórias que eu estava aí a acompanhar, há muitas mulheres que foram líderes mesmo. Há muitas mulheres que dominaram. Ou seja, a mesma força que você aplica para o bem, se você aplicar para o mal, automaticamente é aquilo que a doutora estava a dizer, você não vai ter controle, vai ser algo fora do teu controle, você não vai conseguir dominar a situação. E é sobre isto, né? Algumas terem que recorrer a estas práticas, ter que matar filho, ter que entregar sei lá o quê para conseguir estar no topo. E esta questão do imediatismo hoje em dia, né? As pessoas não querem buscar aquilo que é espiritual, que às vezes demora um bocadinho, mas acontece no momento certo, para querer buscar as coisas que vão, de certa forma, acontecer agora, mas que também não vão demorar, não vão durar, não é? E a Ana é um exemplo a seguirmos, não é? Certo. É um exemplo a seguirmos. Se nós tivermos a capacidade de passarmos a olhar mais no lado espiritual em si, eu vejo que teríamos uma sociedade especificamente de mulheres muito, mas muito brilhante e muito extraordinária. É verdade, e eu me apego muito ao exemplo da rainha, sim, quando ela falou sobre a questão de que preferem enfrentar um exército ou enfrentar homens que oram, mulheres que oram. E nos mostra que a espiritualidade da mulher, quando está a voltar aquilo que é o cristianismo, há resultados. A mulher soma, é transformada, é transfigurada e acaba por ser uma mulher de luz. E uma mulher de luz, não estamos a falar somente de mulheres que dizem ser empoderadas, que na verdade não têm esse verdadeiro empoderamento, porque eu acredito que o empoderamento de verdade é isso, é a espiritualidade a ser vivida. Boa, e eu gostaria que vocês falassem um bocadinho sobre algumas práticas como o yoga, como a meditação. Práticas como estas ajudam a mulher, de certa forma, a ser mais espiritual ou é mito? A levitação, meditação, algumas pessoas falam que ao fazer yoga ajuda, de certa forma, a desanuviar, a se conectar, a se reconectar. Será que vocês acreditam nisto, sim ou não? Na verdade, com base a práticas de exercícios ou de esportes, o nosso corpo já foi programado de uma forma perfeita. E quando nós praticamos a yoga, e também temos os exercícios aeróbicos, que são caminhadas, andar de bicicleta, automaticamente ele libera hormônios
que vão produzir bem-estar para o indivíduo. Certo. E se realmente nós estamos conectados com o bem-estar, vai ser de forma global. Alma, corpo e espírito. Ou Então, seja, tem para completar ligação. até a própria espiritualidade, há necessidade de estar bem fisicamente. Exatamente. Boa. Há necessidade, sim. Muito bem. Temos mais aqui alguma contribuição? Mas alguém deixou o seu áudio? Vamos ouvir. Eu sou mulher. Eu sou mulher. Uso a minha liberdade para ser quem eu quiser. Para ser quem eu quiser. Falo um pouco bué, né? Mas também para falar isso eu tive que pensar algumas coisas, ver como é que a sociedade está e tive que pensar muito sobre isso. Sobre também muita gente agora pensa, tipo, sou espiritual, aquele que posta pedir coisas sobre Deus, sou espiritual, aquele que canta, a última levita do mundo e não sei o quê. Só que muitas das vezes nós louvamos com técnicas e Deus já não está lá. Muitas das vezes nós pregamos porque fizemos curso de teologia e não sei o quê, e Deus já não está lá. Muitas das vezes nós, mandamos só já um versículo bíblico no Facebook, no WhatsApp, porque já é de hábito, toda vez. As pessoas já sabem que o irmão fulano manda, então ele vai mandar. Mas Deus já não está lá, tá vendo? É sobre isso que eu tentei resumir. E nós devemos mesmo nos rever e nos manter firmes e fortes diante dessa sociedade, principalmente como mulheres. As mulheres são fácil influenciadas, são mais fáceis de serem influenciadas do que os homens, estás a ver? Porque nós mulheres temos um lado mais sensível, estás a ver? E somos muitas das vezes bem influenciadas. E devemos mesmo ser firmes e fortes no Senhor, andar em espírito, como eu já disse no áudio passado, como Paulo nos ensina, e manter a nossa mente fixa em Jesus para não ser facilmente desviada. Eu sou mulher. Eu sou mulher. Uso a minha liberdade para ser quem eu quiser. Para ser quem eu quiser. E esta foi mais uma contribuição da nossa ouvinte que estava a falar sobre algumas mulheres terem que postar constantemente versículos bíblicos nas suas redes sociais para, de certa forma, demonstrarem espiritualidade. E ela dizia e completava que a espiritualidade não está nisto, não é? Não está em postarmos e atualizarmos os nossos stories todos os dias com passagens bíblicas, com louvores, mas é viver a espiritualidade conforme deve ser, não é? Boa. Já estamos a chegar assim bem na reta final do nosso tema. E eu gostaria que vocês deixassem assim alguns conselhos para as mulheres que nos estão a ouvir nessa altura. Podemos começar com a doutora Julieta. Conselhos, considerações. Na verdade, precisamos ter em mente que a mulher é a base principal para a construção de uma sociedade saudável, porque é o elemento crucial para aquilo que serão questões de educação. E mulher que não ora está a trazer coisas, está a gerar coisas não proveitosas para a sociedade. Certo. E necessariamente precisamos ter uma vida de oração, de meditação, de louvor e adoração. Quem confunde louvor com adoração? Louvor e adoração são coisas diferentes, mas num louvor consta uma adoração, precisa constar a adoração, porque são ferramentas principais, também o jejum, são ferramentas principais que nos meterão interligadas com aquele que é o nosso Criador, a qual professamos a nossa fé. E que o caráter necessário, porque há quem diz que ora, como disse, né? Postam versículos bíblicos, mas não tem caráter. E é isso, é o meu conselho. Busquemos mais por caráter. E um dos caráteres que as Sagradas Escrituras revelam muito é a santidade. A santidade é um caráter muito diferencial, como também o seu significado é ser separado, é ser mesmo exclusivo de Deus. E toda uma mulher precisa buscar ser exclusiva de Deus. Boa. Doutora Madalena, conselhos, considerações?
Bem, o conselho que eu deixo para todas as mulheres, a princípio é que busquem, na verdade, descobrirem-se. Porque o ser humano, conforme já havíamos dito aqui nas abordagens, é um ser físico, espiritual e social. O que nós apreciamos às vezes é que a mulher normalmente tem vivido apenas o aspecto físico e o social. Esquecemos o lado espiritual, que é o lado mais essencial na vida de todo ser humano, não apenas da mulher. Então, neste caso, para sermos mulheres prósperas, não é? Digo a nível espiritual, e quando nós estamos a falar da espiritualidade, estamos a falar num âmbito mais alargante. A mulher é o princípio, não é? É a base principal para vermos ou para assistirmos uma sociedade saudável, porque é a mulher a quem foi encarregada a missão de transformar o seu lar, de formar família, educar os filhos. E quando a mulher apresenta-se de acordo a estes frutos, não é? Que é manter o bem-estar familiar, social nas comunidades e não só. Então nós aí estaríamos a apresentar mulheres que serão bem respeitadas na sociedade. E não só, a mulher também precisa, e conforme a nossa colega que já frisou, ela precisa diariamente buscar práticas que o ajudam, não é, a tornarem-se mulher espiritualmente de verdade, que diz no verdadeiro sentido, que são a prática da oração, a prática do silêncio dentro do relacionamento conjugal, familiar, dentro do relacionamento laboral e etc. A mulher precisa de buscar meios que o ajudam a encontrar-se, a descobrir-se. Este é o nosso apelo que deixamos aqui a todas as mulheres, que elas devam ser generosas, que as mulheres devam ser éticas e, acima de tudo, que devam ser mulheres fiéis a Deus. Boa. Vou pedir, por favor, que deixem vossos abraços, beijinhos, agenda, caso tenham. Fiquem à vontade. Doutora Julieta, abraços e beijinhos. Os meus abraços vão para minha mãe, a minha avó, a minha família em geral, a minha colega Adelaide e para todos quantos estão a ouvir, meus abraços e beijos. E é tudo. Boa. Doutora Madalena, abraços e beijinhos para quem vão. Meus abraços vão para os meus pais, a seguir para o meu esposo, as minhas filhas, para os meus irmãos e para todos os caros ouvintes que nos estão a ouvir neste momento. Boa. Os nossos abraços e beijinhos também vão para vocês. Acreditamos que vamos nos ver dentro em breve. Voltem sempre. Beijinhos e até lá. Rádio Stop FM 107.3